Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Jeremias 12, verso 5. Vocês acharam? Amém. Você achou? Espera um pouco. Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. Glória a Deus. Eu sei que era mesmo. Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. Posso ler? Amém. Diz assim, ó. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Meu Deus, o negócio é forte, né? Vou repetir para vocês. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Essa é uma interrogação. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te rendemos graças por sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia que está posta sobre as nossas vidas. Continua nos ajudando, nos aperfeiçoando para a tua obra, Senhor. Estamos aqui para realizar a tua vontade e não a nossa, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos nesta noite que o teu Santo Espírito fale conosco, ó Deus, aquilo que está em teu coração, Pai. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, Deus, que estamos esperando o noivo vir para desposar, ó Deus, a tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, nessa noite, leva os nossos pensamentos cativos até o teu trono da graça, ó Deus, e que o Senhor ajude o seu povo nessa noite a compreender a tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Meu Deus, olha o que Deus fala aqui com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele vai fazer algumas perguntas a Deus. Ele vai fazer algumas perguntas a Deus. Ele faz algumas perguntas. Ele começa a fazer uma observância daquilo que estava acontecendo ao seu redor. E aí Deus agora vem falar com o profeta, porque entende que o profeta estava naquele momento precisando de uma resposta do Senhor. E Deus, como ele não deixa a gente sem resposta, ele vem agora falar com o profeta Jeremias. E aí ele vai dizer para Jeremias, Jeremias, se te fatigas, ou traduzindo, né? Se tu se cansas correndo com homens que vão a pé, como tu poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz tu estás confiado, que farás, Jeremias, na enchente do Jordão? Vou pedir que todos vocês prestem bem atenção, senão vocês vão perder a mensagem, tá certo? Deus aqui, ele vai abrir os nossos olhos espirituais para nos mostrar que ele é conosco. Mas ele precisa que realmente nós venhamos a passar por algumas situações difíceis em nossas vidas, porque ele precisa criar em nós aquilo que ele quer criar, porque faz parte do seu plano e do seu propósito. Que plano é este? Que propósito é esse? Todos os dias nós precisamos que Deus venha gerar fé dentro de nós. Porque se ele não gerar a fé que nós precisamos
para dar continuidade às nossas vidas, seja em qual área for, em qual âmbito for, nós, infelizmente, seremos vencidos pelo cansaço da vida. E se o cansaço da vida, ele nos vencer, nós iremos parar. Por quê? Porque se a gente for olhar a situação que está ao nosso redor, a gente cai. Se a gente for olhar a situação que está acontecendo ao nosso redor, as coisas começam a tentar nos paralisar. E se a gente não tiver esta visão, a gente vai parar. E aqui a gente entende que Deus está falando de resiliência. O que é resiliência? A gente vê muitos esposos falar, né? Seja resiliente, seja isso, seja aquilo. Só que essa tradução da resiliência, na teoria, ela é bonita. Ela é muito bonita. A resiliência é isso, é aquilo. Mas e na prática? E na prática? O que pode acontecer na prática? Se nós não sairmos da teoria. Resiliência, igreja, nada mais é do que superar as adversidades, os traumas, essas adversidades que vêm contra as nossas vidas. Traumas, situações que nos colocam em maus lençóis. Situações que nos colocam em maus lençóis. E se a gente não tiver essa percepção, infelizmente a gente não vai alcançar aquilo que Deus quer que nós alcançamos. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Isso é um desafio para nós. Deus está nos desafiando. Dizendo, você está se cansando por essa coisa pequena que você está passando? Se você está cansado ou cansada com isto, com essa situação, com essa adversidade, com esse trauma, com essa situação que está acontecendo na sua vida, que eu coloquei só para começar a treinar você, e você já quer parar, como você vai competir com cavalos? Você está cansado com quem vai a pé? Jeremias estava cansado. Faz parte do cansar. O cansaço faz parte da vida de qualquer ser humano. Mas Deus não nos deu a ordem de parar. Ele nos deu a ordem de descansar, mas não de nunca parar. E aí a gente começa a entender que essas dificuldades vêm, é uma crise financeira, uma crise familiar, é uma crise no casamento, é uma crise no meu trabalho. São vários tipos de situações que vêm para tentar nos parar. Mas essas situações, algumas delas é Deus quem permite e algumas delas é Deus quem realmente cria para nos treinar. Quando a situação vem e a gente diz, eu vou parar porque eu estou cansado ou eu estou cansada. Isso é pecado? Ter esse sentimento? Não. Mas realmente Deus está permitindo essa situação na tua vida para tu parar ou para tu ser treinado e adquirir mais fé da parte do Senhor. Deus está querendo, igreja, nos treinar. Ele quer nos dar emoções blindadas. Ele quer treinar a nossa vida
para alcançarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Se quando a situação difícil aparece e a gente para, a gente recua, a gente está dizendo que não estamos prontos para alcançar o propósito que Deus está colocando à nossa frente. Deus está nos dando a visão do seu propósito, mas Ele precisa nos treinar para alcançarmos este propósito. O momento não é e nunca foi de parar. O momento é de avançar. O momento é de seguir em frente. O momento é de vencer as batalhas da vida. O momento é de entender que Deus tem um plano e um projeto como propósito maior para a tua vida. Você não pode parar. Se a situação surgiu, ela está difícil de se resolver, mas Deus está te dando resiliência. O que é isso? Ele está te dando poder para superar a situação. Ele está te dando o poder e a autoridade para resolver esse problema, para te tornar resiliente, para te tornar mais forte. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele acredita em você. Deus está com você. E Ele quer vencer com você. Será que o problema que está neste momento existindo na tua vida é para te parar? Não é. Este problema é para te fazer avançar. Só que quando Deus está dando a oportunidade para você avançar, você recua. Muitos homens de Deus quiseram parar. Muitas mulheres de Deus quiseram parar. Mas Deus sempre disse para eles: não, é para avançar. O problema está sério, pastor. Este problema faz parte do propósito de Deus para a tua vida, para tu avançar. Sem problemas, tu não adquires fé. Sem problemas, tu não compreendes o propósito de Deus. Sem problemas, você não consegue enxergar as coisas que são espirituais. Porque o problema revela quem de fato você é em Deus. Não, pastor, quando o problema vem, eu digo para ele: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É certo que sim. Mas quando o problema começa a aumentar, a gente diz: não, eu estou fraco demais ou fraca demais. Isso não é para mim. Deus sabe, Deus me conhece. E Ele sabe que eu não vou suportar essa situação. Vai sim, porque a Bíblia diz que Deus não te dá um fardo que você não possa levar. E Ele nos diz que quando o nosso fardo está pesado demais, o próprio Cristo disse: tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Nesta noite o Senhor está te dizendo: olha, me dá o teu fardo, me dá o teu jugo, me dá o teu peso. Porque aquilo que é pesado para você, eu torno leve e suave na sua vida. Mas você precisa querer avançar. Você precisa querer entender que dentro dessa situação, Deus está dizendo: a situação eu criei ou eu permiti para te fazer avançar, e não foi para você ficar parado ou parada e se rendendo ao problema. Deus está criando esse problema, essa situação, para você entender e compreender que dentro de você tem uma ferramenta, uma arma muito poderosa chamada fé. Mas a sua fé, ela não pode ser colocada em prática ou desenvolvida na força do seu braço. Esta fé tem que ser colocada em prática na confiança, na certeza, na convicção de que Deus vai te levar a lugares mais altos. Esta fé, ela te dá a certeza de que este problema vai ser resolvido na tua vida. Esta fé te faz alcançar aquilo que a tua mente não pode alcançar. A situação é difícil. A situação é caótica.
A situação está demonstrando que não há mais condição alguma de ser resolvida. Quem disse a você que Deus não pode resolver? Só que Deus, Ele resolve problemas em parcerias. Ele resolve problemas em parcerias. Você é parceiro de Deus ou não? Escutei 4. Você é parceiro de Deus ou não? Deus quer resolver o teu problema? Sim, só que com parceria. Em parceria com você. Como, pastor? Desenvolvendo você. Segundo a palavra dele. Na fé. Na certeza. E na esperança. Dando a você cada vez mais convicção. Fazendo você chegar mais perto dele. Para te dar mais intimidade e te dar comunhão. Glória a Deus. A gente vê que Davi, quando ele fugiu para a caverna de Adulão, ele recebeu ali 400 homens que pediram para serem liderados por ele. E a Bíblia diz que esses homens estavam aflitos, abatidos e endividados. E esses homens chegaram para Davi na caverna de Adulão e disseram: reina sobre nós. Porque aqueles homens não queriam parar. Eles queriam continuar porque eles eram guerreiros. Eles sabiam qual era o propósito deles terem nascido. Eles nasceram para serem guerreiros e apoiar o projeto de Deus, que era apoiar aquele rei. O rei Davi, o rei que ele havia escolhido para governar Israel. Deus pega esses 400 homens, coloca no coração deles, de que se eles fossem até Davi, eles iriam agora serem liderados pelo rei Davi, porque eles sabiam que a unção de Deus estava sobre a vida de Davi, e Deus havia rejeitado o rei Saul, porque Saul pecou contra Deus. E eles chegam até Davi. E a Bíblia é bem clara quando diz que eles estavam abatidos, tristes, amargurados e endividados. E Davi tinha o quê? Só Deus sabe o que tinha naquela caverna. Mas estes homens estavam precisando de direção e de governo. A tua vida está precisando de direção de Deus e de governo. Só entende o propósito de Deus quem está debaixo da direção e do governo de Deus. Quem não está debaixo da direção e do governo de Deus, jamais vai vencer as batalhas da vida. Jamais vai chegar ao objetivo que Deus traçou. Nós precisamos de direção e de governo de Deus. E Davi agora vai reinar sobre estes homens, vai cuidar deles. E eles agora começam a honrar Davi com suas próprias vidas. E esses homens sabiam o que eles tinham perdido na vida. E aí, dentre esses homens, surgem 37 valentes. Começa com 30, depois chega mais 7. Vem 37 valentes. Só que 3 deles se destacam. Benaia, Eleazar e Samar. Benaia, ele era tão aguerrido no espírito, era tão corajoso, que a Bíblia diz que no tempo da neve ele pulou dentro de uma caverna e matou um leão. Rapaz, quem era o cara? Com uma lança. Ele pulou dentro de uma caverna no tempo da neve e matou um leão. Diz também que ele era tão guerreiro, o espírito dele era tão valente,
que ele matou dois guerreiros, os maiores guerreiros da sua época. Um egípcio e um moabita. O egípcio tinha 2,25 metros de altura. E ele foi lá e matou este homem que era tão famoso no Egito daquela época. Matou um moabita também, que era muito famoso. O cara era aguerrido. Ele sabia para que tinha nascido. Nada parava estes homens. E a gente vê agora Samar. Samar matou 300 homens de uma vez, com uma lança, para defender o seu campo de lentilhas. 300 filisteus ele sozinho matou. Homem aguerrido. Ele disse: eu vou defender o meu campo. Eu sei o que eu já perdi, hoje eu não perco mais. Você precisa defender o teu campo. Se você está permitindo que o inimigo da tua alma, que se chama Satanás, se você está permitindo que ele entre no seu campo e dite as regras, as coisas vão ficar muito ruins para você. Porque o Senhor já te deu armas para vencer a guerra contra o seu inimigo. Mas Samar não. Ele empunhou sua lança e disse: pode vir. O meu campo vocês não tomam não. E matou 300 de uma vez. Nós vamos agora para Eleazar. Eleazar, outro valente aguerrido. Ele matou 800 homens com a sua espada. Davi estava diante de uma guerra. E quando o exército de Davi observou o exército inimigo de longe, fugiram, abandonaram o rei. Mas os valentes ficaram ali. E Eleazar olha assim para Davi e diz: me dá a honra. Deixa ele lá, eu vou mostrar como é que se ganha uma guerra. E Davi disse: vai lá. Este homem foi lá com a sua espada em punho. Ele havia se preparado para isso. Ele sabia para que tinha nascido. Ele sabia que ele era um guerreiro do Senhor. Ele estava lutando pela causa de Deus. Ele acreditou, ele confiou, ele disse: eu vou ganhar a guerra e ninguém vai tocar no meu rei. Eu vou ganhar a guerra. Ele se preparou para isto a vida toda. Pouco se sabe a respeito deste homem, ou destes homens que eu estou falando aqui agora. E ele vai lá, com sua arma em punho, ele mata 800 homens. E a Bíblia diz que a sua espada se tornou uma extensão do seu braço, porque diz que ela se lhe pegou a mão e ele não conseguia mais soltar essa espada. Acredito que com muito sangue dos seus inimigos e com muita cãibra, ele não conseguiu abrir a sua mão. Ele não conseguiu soltar a sua espada, porque ele sabia que a sua espada era o único instrumento, a única arma que ele poderia derrotar os seus inimigos. E a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que nós temos uma espada, e essa espada se chama espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra. É essa palavra que nos dá a estratégia. É esta palavra que nos ensina como vencermos as guerras das nossas vidas. Este homem venceu 800 homens sozinho, porque Deus estava com ele. Existia uma unção na vida dele e existia uma excelência. A unção anda lado a lado com a excelência. Se tem unção, mas não tem excelência, a unção não vale de nada na tua vida. O que é unção? Alguns acham que é um arrepio que sente. Está longe de ser isto. A unção é a capacidade que Deus deu ao indivíduo para cumprir com a vontade dele o projeto que ele projetou para você aqui nessa terra. Glória a Deus. Só que quando ele dá esta unção, ele também quer que você agora dê a ele de volta
a excelência. O que é isso, pastor? Você já ouviu ou já viu alguém em alguma igreja tendo uma oportunidade dizendo assim: não, olhe para mim, eu vou cantar aqui agora, mas é para o Senhor. E quando vai cantar, como se diz aí lá fora, parece uma taquara rachada, e você diz: meu Deus, pode até ter unção, mas cantar não foi isso que o Senhor chamou para ela fazer, ou ele fazer. A gente pede tanto a Deus um algo, só que Deus precisa que esse algo, Ele precisa que você dê de volta a Ele com excelência. Deus confiou a cada um de vocês um ministério. Confiou a cada um de vocês um chamado. Como Paulo diz, uns foram chamados com o dom da administração. Então administre bem, com excelência. Ele tem unção para isso, ou seja, sabedoria, a capacidade de se mover na administração. E o que ele tem que fazer quando ele recebe, ou ele sabe que foi chamado para isto? Ele vai se aperfeiçoar. Porque ele sabe que a unção que está nele ou nela vai estar sempre crescendo na vida dele ou dela, quando ela agora começa a colocar a excelência. Para que essa unção ela seja notável diante dos homens, para que a glória do Senhor venha crescer em você e as pessoas realmente exaltem a Deus através da tua vida. Aquele que tem o dom da misericórdia, Paulo diz, exerça bem o dom da misericórdia. Cada um se move nos seus dons, sejam eles dons ministeriais ou até mesmo dons seculares. Seja um engenheiro, um médico, um profissional liberal, seja qual área for, tem que estar sempre se especializando para, junto com a unção, estar a excelência. Olha o que Paulo diz: eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento que há em Cristo Jesus, o meu Salvador. Ele dizendo que ele tinha por perda, ele disse: eu abro mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento. Então, no conhecimento do Senhor tem excelência. E se a gente também não se mover na excelência, a unção na tua vida não vai valer muita coisa não. Só que Deus vai nos cobrar a respeito disto, porque Ele também nos deu a capacidade de sermos resilientes, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, traumas. Quem não tem traumas? Eu tenho. Já me libertei de muitos, mas tem um que bate forte na alma. Mas todos os dias, o Senhor, pega um pouquinho, Ele vai nos dando a capacidade de poder nos dar a Ele aquilo que Ele quer, a glória devida. Eu estou cansado. Eu não quero ir mais Jesus. Eu não quero ir mais para a igreja. Olha o que ele disse para Jeremias: tu estás cansado porque está correndo com homens, é? Então como poderás tu competir com cavalos? E ele completa: se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Ele está dizendo: vocês estão muito confiados em si mesmos. Ele está dizendo: a sua vida monótona está dando a você a confiança que não é a confiança que Ele deu a você. Porque Ele está dizendo: você está cansado com esse problema mínimo que está aí, tentando te parar? Você está cansado? Só que eu tenho algo a te revelar. Ele dizendo aqui na sua palavra: como tu poderás competir com cavalos? Deus está falando de quê? De que aquele probleminha que você está se cansando e parando, Ele está dizendo: quando surgir problemas maiores, como vai ser? Como será a tua vida? Porque se parou num probleminha pequeno,
E quando aparecer um problemão? E aí Deus está nos preparando. Por quê? Porque a vida vai exigir de nós resistência. Sabe por que resistência? Porque se a gente não tiver um preparo no básico, como a gente vai chegar ao extraordinário? Primeiro a gente tem que passar pelo básico da vida para poder alcançar o extraordinário. Porque a matemática de Deus é muito diferente da nossa, sim ou não? Ele diz que para ser o primeiro tem que ser o último. Ele diz que criou homem e mulher, dois. Depois ele disse que os dois se tornou um. Que matemática é esta? Né? Ele diz que aquele que quiser estar em cima primeiro esteja embaixo. Aquele que quiser ser exaltado primeiro, humilhe-se. Essa perspectiva, esta ótica de Deus para nós é completamente diferente da nossa. Só que a gente está muito confiado. Não está bom demais, eu não vou vir com nada de Deus não, porque é problema, viu? Com certeza. Para alcançar os projetos de Deus tem problemas, viu? Porque Ele precisa nos treinar todos os dias. Treinar a nossa alma, para nos dar uma emoção menos fragilizada. Porque se a nossa emoção, as nossas emoções estiverem muito fragilizadas, o que vai ser de nós amanhã? O que vai ser dos nossos filhos? Se tiver um pai, uma mãe com emoções fragilizadas, o que vai acontecer é que você vai ter filhos fracos, filhos que não estão preparados para viver uma vida de excelência, uma vida extraordinária que Deus prometeu. Por quê? Porque os pais não compreenderam que Deus tinha algo maior para a vida deles e que eles precisavam estar fortalecidos, que eles precisavam estar aguerridos no Espírito para batalhar e alcançar o propósito dentro da vitória que Deus apontou para o seu povo. E agora os nossos filhos vão olhar para nós e dizer assim: eu tenho um pai fraco, uma mãe fraca, que vive ali em depressão, caído numa cama, um para um lado e outro para o outro. O que será dos nossos filhos? E você vai dizer: esse menino, essa menina veio só para me dar trabalho. De jeito nenhum. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E nós temos que cuidar dos nossos filhos com muita excelência. E cuidar deles, ensinar o caminho, como dizem Provérbios, para que depois que eles crescerem, não se desviem do caminho. Pais fortes, filhos fortes. Pais fracos, filhos fracos. Pais medrosos, filhos medrosos. Pais traumatizados, filhos traumatizados. Eles são o reflexo biológico, emocional e espiritual de seus pais. Ou você resolve a partir de hoje tomar uma posição diante de Deus, levantar-se e erguer-se, não só por si mesmo ou por si mesma, mas em favor dos teus filhos e da tua família, ou senão a tua família vai se tornar uma família doente. E não é isso que Deus quer para você e nem para os seus filhos. Porque eu escutei uma frase, e esta frase ela me tocou, ela me marcou. Uma pessoa disse: nós não temos que deixar herança para os filhos, nós temos que deixar um legado. Só que a pessoa que falou isto, ela não descaracterizou você deixar assim uma herança para o seu filho. Lógico, ele vai herdar tudo que é seu. Mas se você não implantou um legado no seu filho ou na sua filha, a herança ele vai gastar e vai acabar com tudo, porque não deixou um legado. Se você está vivendo uma vida no raso, uma vida raquítica,
mesquinha, seu filho vai se tornar isto. O que você quer para a sua vida e para os seus filhos? E aí a gente está sendo preparado para isso. E Deus vai lá dizer a Jeremias que se ele tropeçava num ambiente de paz, ele estava tão seguro nas dificuldades, situações difíceis, que aí o próprio Deus fala para ele assim: olha, se tu estás cansado, correndo com homens, como poderás competir com quem vai a cavalo ou com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, mas não em Deus, ó. Que farás na enchente do Jordão? Deus está dizendo: eu estou te preparando nessa pequena coisa, meu filho, para quando vier a enchente do Jordão, você conseguir vencer essa enchente. O que é que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes e resistir o dia mau. Você precisa estar fortalecido no Senhor. O problema vem, eu tento resolver o problema à minha maneira. Você é filho de Deus ou não? Quem é filho de Deus não resolve segundo a sua ótica humana. Claro, tem coisas que não precisa nem consultar Deus, você tem que resolver mesmo. Mas tem coisas que ou você se posiciona, ou a enchente do Jordão vai aumentando e você não consegue. Você lembra que Josué estava diante do Jordão? E Deus chegou para ele e disse assim: não te mandei eu? Seja forte, corajoso. Sinto isso sempre aqui. Não tenhas medo, não te espantes. Somente medita no livro da lei dia e noite, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E tu farás este povo passar o Jordão a pés enxuto. Por quê? Porque ele estava no tempo da cheia. E só a parte rasa, ali, no leito do rio, eram 9 metros de profundidade. Como esse povo ia atravessar aquele rio? Como nós iríamos atravessar um rio tão profundo, que ao dar 2 passos, nós afundamos 9 metros abaixo, espiritualmente falando? Como se eu estou cansado com coisas poucas e quero o extraordinário de Deus? Deus está dizendo: eu não posso te dar extraordinário, porque tu não tens condição alguma de suportar nem o simples. Como eu vou te dar o extraordinário, meu filho? Você tem que correr mais do que os cavalos. Deus tem que falar numa linguagem para nós que é difícil de entender na ótica humana, mas na ótica espiritual a gente entende que Deus está mandando a gente se preparar cada vez mais. Deixe de olhar para os problemas. Deixe de querer culpar alguém pelos teus problemas. Assuma a responsabilidade dos seus erros. E vai para cima. Vence estes problemas. Porque até então é um treinamento de Deus para a tua vida. A gente precisa pular esses obstáculos, esses desafios que vêm todos os dias, tentando nos parar. Não, hoje eu não vou não, para casa do Senhor, eu estou mal, estou assim, estou assado, dor de cabeça. Rapaz, é a tua dor de cabeça, que está te impedindo, de chegar ao extraordinário? Porque eu só estou em pé aqui porque eu esquentei, depois eu sou igual um carro velho. Só pego depois que eu esquento, porque a coluna, a cervical, a lombar, e o que tiver mais de nome na coluna, dói. Mas se eu for parar porque minha coluna dói, porque ela me possibilita de fazer algumas coisas, eu não vou alcançar o extraordinário. Problema da coluna. Porque ela tem que alcançar, doendo ou não, ela vai alcançar. Só que ela quer me encurvar, eu não me curvo diante deste problema físico. O quadril quer me parar, porque num acidente eu estou com a baixa do quadril direito. Dói muito, mas não podem me parar.
A gente quer dar muitas desculpas para Deus, mas quer exigir muito de Deus. Então não dê muitas desculpas. Dê a sua muita adoração a Deus, para você alcançar o extraordinário que Ele está lhe prometendo. Deixa Ele te treinar. Deixa Ele te ajudar. Deixa Ele te guiar para alcançar aquilo que Ele quer que você alcance. Não depende mais dele. Depende se você vai estar disposto ou disposta a alcançar este extraordinário. Mas para isso você precisa começar de baixo. Entenda e compreenda que para alcançar as grandes coisas, primeiro você precisa dar valor às pequenas coisas. Porque se eu não dou valor às pequenas coisas e só olho para as coisas extraordinárias, eu nunca vou saber lidar com as coisas extraordinárias, porque não fui treinado ou eu não fui treinada para alcançar o que é extraordinário. Porque eu desprezei, menosprezei a simplicidade do caminho que Deus traçou para mim para alcançar o extraordinário. Queremos muito, mas não queremos dar nada. Dizemos que estamos cansados porque estamos correndo com homens, confiados em nós mesmos. E Deus faz uma segunda pergunta. E aí, como tu poderás competir com cavalos? O cavalo corre pouco, né? É uma reflexão que você tem que compreender e entender nesta noite. Sim, pastor, o meu cansaço, como fica? Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Você já viu o que a águia faz? Já procurou saber a biologia dela? Completa 40 anos, sobe ao mais alto monte, ao mais alto pico da região em que ela habita. Vai lá e começa a bater o bico na rocha até cair. Se desvencilha de todas as suas penas. Passa um processo de 40 dias, 40 noites ali, para nascer novas penas e nascer um novo bico. Quando nasce, ela dá um voo rasante na atmosfera, como um batismo dizendo: eu voltei mais uma vez, estou de volta. E vive muitos anos ainda. Ela passa ali aquele sofrimento todo, com fome, sem comer e sem tomar água, porque ela não tem o bico. Porque o bico velho ela teve que se desvencilhar. As penas velhas ela teve que se desvencilhar. Se desvencilhe do seu bico velho. Se desvencilhe dessas penas velhas. Joga fora, não serve para o projeto de Deus na tua vida. Não serve. Pega essas coisas velhas, joga fora. Se tu queres viver o extraordinário do Senhor nesta noite, Ele está dizendo: eu faço você correr mais do que cavalos. Mas você precisa compreender que existe um caminho a ser percorrido. Eu tiro você do meio dos homens que você está correndo com eles, porque você está passando pelo processo. E daqui a pouco eu te faço correr mais do que cavalos. Mas para isso você precisa compreender e entender que neste caminho você não pode desviar dele. Não pode parar e nem pode voltar atrás. Tem que seguir em frente. Está doendo? Vai doendo mesmo. É um processo. O que está faltando? Você compreender o processo e se jogar neste processo. Porque o Senhor te chamou para isto. Ninguém alcança coisas extraordinárias se não compreender o propósito de Deus. Nós achamos que tem coisas que podemos resolver. O problema vem para nos ensinar e a gente acha que aquele problema veio para nos parar. E a gente fica desnorteado e diz: mas eu vou resolver, e não sabe nem como começar a resolver. E vai tentar resolver botando o dedinho onde Deus não mandou você botar seu dedinho. Ele disse: ei, não é assim não. A história é essa.
Tira esse dedo daí antes que eu tolhe ele. Você não vai resolver seus problemas de acordo com a sua ótica humana. Quem tem problema aqui para resolver? Eu apelo direto que não chega a segunda, viu? Mas não tem jeito, chega sempre, viu, Tiago? Que minha irmã começa a resolver problema. Graças a Deus que minha mulher já botou um quadro assim, ó, no quarto. Ó. De segunda a domingo. Aí a segunda tem lá a meta. Meu Deus, o coração acelera assim. E por que chegou esse dia? Mas a gente tem que pedir orientação ao Senhor para resolver. Alguns dizem, isso aqui eu não posso, isso aqui daqui a pouco no joelho, não, isso aqui eu vou para cima, aí isso aqui vai para o joelho também, isso aqui tem que ser jejum, meu Deus, aí vai. Mas nós não podemos parar. Glória a Deus. Você não pode parar. Aleluia. Continue correndo, não com homens, mas continue correndo com Deus. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Pai, Ele é o teu ajudador, Ele é a tua provisão, Ele é a tua cura, Ele é a tua salvação, Ele é o teu tudo, compreenda isto. Mas Ele quer que você se jogue, se lance dentro deste propósito. Pastor, qual é o meu propósito? Se tu não sabe, como é que eu vou saber? Eu procurei saber o meu, você procure saber o seu, porque Ele vai te responder. E quando você descobre quem é você em Deus, a sua identidade, o que vai mudar? O que vai mudar é que você agora vai compreender que você descobriu o seu propósito e vai se mover nele. A sua vida não para, aí é que ela anda de verdade. Só que você vai andar agora sentindo que você está pleno e pleno no Senhor, ou seja, preenchido. Porque quando a gente não sabe qual é o propósito, a gente não anda preenchido por dentro. A gente tem tudo fora, mas sem nada dentro. Um vazio. Por isso que a pessoa diz, eu estou em depressão, estou desanimado. Não, isso não é vida para mim não. Falta de propósito faz isto. Se não descobrir o que é você em Deus, o desânimo vai sempre estar na sua porta, tentando te parar, te pegar. Mas quando nós sabemos, quando o desânimo vem, epa, sai de cena, garoto. Você não faz parte da minha vida, não. Meu Deus é um Deus de paz, de amor, de alegria. Um Deus de ânimo. Um Deus de restauração. Ele é o Deus que me faz avançar. O que diz a Bíblia? Ele me faz andar em lugares altos. Sim ou não? Ele quer que você ande em lugares altos. Esses lugares altos, estar nele, é a presença dele. Os lugares mais altos desta terra é a presença de Deus. Lá você descobre muitas coisas que você até hoje não conseguiu descobrir. Não perca mais tempo. Não fique mais com picuinha com Deus. Se entrega a Ele, volta para Ele. Deixa de picuinha. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dando de avançar. Avance. Não pare, avance. Avança no teu trabalho. Avança na tua família. Avança no teu casamento. Avança com Deus. Avança onde você estiver. Avance, não pare, siga em frente. Vai adiante. Deus não está atrás. Deus está lá na frente te chamando. Vem. E quando você achar que chegou, Ele vai estar mais à frente e dizer assim, vem, ainda é mais profundo, vem. Quanto mais você avança, mais coisas boas, milagrosas e extraordinárias você vai descobrindo nele no percurso deste caminho. Mas não pode parar. Quanto mais você avança, mais Ele vai estar à sua frente dizendo, venha, é muito mais para frente, venha. Deus nunca vai deixar você parar. Claro, se você quiser, Ele vai respeitar. Mas eu sei que você quer. Quantos querem nessa noite? Quantos querem nessa noite? Aleluia! Não tenha vergonha, eu quero avançar cada dia mais.
Nós vamos orar nesta noite. E você vai sair daqui hoje convicto e convicta, dizendo assim: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque o Senhor está comigo, Ele está comigo, eu não vou parar, eu vou chegar a esse lugar extraordinário que Ele está me dizendo. Ainda que o Jordão venha com a sua enchente, o Senhor vai abrir esse Jordão para mim, assim como Ele abriu para Josué. Se o mar o que estiver na minha frente não se abrir, Ele vai fazer com que eu ande por cima destas águas, mas o Senhor não me permitirá parar. Por quê? Porque a ordem dele para nós é avançar. Então vamos para cima, igreja, vamos avançar, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração nessa noite e vamos avançar, amém? Vamos falar com Ele nesta noite. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja nessa noite, meu Deus. Uma igreja abençoada, uma igreja, Senhor, vencedora, uma igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, uma igreja que foi chamada, Deus, para estar conectada contigo, Pai, conectada na videira, Senhor, para dar muitos frutos, Pai, no nome de Jesus. Nessa noite eu quero que o Senhor, ó Deus, pela unção desta palavra, ó Deus, ministre sobre a sua igreja nessa noite, Senhor. Derrame sobre a sua igreja, ó Deus, nessa noite, Pai, uma unção extraordinária, uma unção, ó Deus, que venha revelar, ó Deus, aos teus filhos, ó Pai, abrindo os olhos espirituais, ó Deus, para que eles possam enxergar, compreender que o lugar em que eles estão, ó Deus, ainda é um lugar que estão parados, mas o lugar que o Senhor quer que eles estejam é o lugar da tua presença, Pai. É o lugar de crescimento, é o lugar de avançar, é o lugar da intimidade contigo, é o lugar da comunhão, é o lugar onde tem cura, onde tem paz, onde tem renovo, aonde tem restauração, aonde tem, ó Deus, as revelações do teu Espírito segundo a tua palavra para as nossas vidas. E nessa noite, ó Deus, eu quero, segundo a sua palavra, ó Deus, profetizar, ó Pai, no nome de Jesus, sobre a sua igreja, as suas ricas bênçãos, as bênçãos que enriquecem, não empobrece e não traz consigo dores. É isso que eu ministro nessa noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E as palmas louvam o Senhor nessa noite.